Antes que seu nome se tornasse sinônimo de invencibilidade na cultura popular, ele era um garoto tímido, criado na pobreza, com um pai ausente e um futuro totalmente incerto. Anos depois, esse mesmo homem derrotaria campeões, fundaria seu próprio estilo de combate, treinaria celebridades de Hollywood e protagonizaria uma das carreiras mais inusitadas do cinema de ação. No caminho, ele acumularia mitos, exageros virais, controvérsias políticas e uma transformação pessoal que poucos conhecem a fundo. Mas não vamos nos adiantar. Como sempre, por trás do ícone existe uma história muito mais complexa. Uma história que começou longe dos holofotes e terminou em 19 de março de 2026, o dia em que Chuck Norris morreu. Chuck Norris criou sua própria arte marcial. No fim do relatório, compartilharemos as regras filosóficas que ele costumava ensinar. No dia 10 de março de 2026, Chuck Norris completou 86 anos no Havaí, mais precisamente na ilha de Kauai, onde ele estava passando seus dias. Com um ritmo muito mais tranquilo, longe do nível de exposição que marcou grande parte de sua carreira. Ele comemorou o seu aniversário como fez durante décadas treinando. No vídeo que compartilhou publicamente, ele aparecia ativo, concentrado e em movimento. Ele acompanhou essas imagens com uma frase que, com o passar dos dias, ganharia outro significado. Eu não envelheço. Eu subo de nível. Eu não envelheço. Eu subo de nível. 9 dias depois, tudo mudou. Em 19 de março, Norris foi levado às pressas para um hospital após sofrer uma emergência médica repentina. A situação aconteceu em questão de horas. Não houve sinais públicos anteriores, nem um agravamento visível. O episódio foi súbito. Desde o primeiro momento, as informações foram limitadas. Não foram divulgados detalhes sobre a causa exata da emergência, nem boletins médicos extensos. As únicas certezas eram poucas, mas contundentes. Ele foi hospitalizado recentemente e pessoas próximas mantinham discrição. Durante essas horas, o sigilo foi total, e então chegou a terrível confirmação. A notícia foi dada pela família dele e o ator havia falecido. O impacto foi imediato e ainda se sente sua onda expansiva. Era a queda de uma imagem que durante décadas havia sido construída em torno da resistência, da força e da ideia, tão real quanto exagerada, de alguém impossível de ser quebrado. Mas para entender a magnitude do acontecimento, precisamos voltar alguns anos no passado. Infância. Antes de se tornar Chuck Norris, existia um menino chamado Carlos Ray Norris. Nasceu em 10 de março de 1940 em Ryan, uma pequena cidade do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, em uma família de recursos muito limitados que vivia à beira da instabilidade econômica. Sua infância não foi marcada por feitos épicos, nem por sinais precoces de grandeza, mas sim por uma sensação persistente de fragilidade. Seu pai, Ray Norris, era mecânico, mas também tinha problemas com o álcool, uma situação que acabou corroendo a dinâmica familiar até provocar a separação de seus pais quando Chuck ainda era muito jovem. A partir desse momento, sua mãe ficou responsável por 3 filhos em condições muito difíceis, mudando-se de um lugar para outro em busca de oportunidades que raramente apareciam. Esse contexto implicava, além das carências materiais, uma forte carga emocional. Norris cresceu sendo um garoto tímido e introspectivo, com poucas habilidades sociais e sem uma identidade clara. Ele mesmo, em entrevistas posteriores, se descreveria como alguém que não se destacava na escola, que não tinha confiança em si mesmo e que evitava o conflito ao invés de enfrentá-lo. Ao longo dos anos, a família se estabeleceu na Califórnia. A pobreza continuava sendo uma constante e a figura paterna continuava ausente. No entanto, havia um elemento silencioso mas determinante: a persistência da mulher que liderava o clã. Uma mulher que, apesar das dificuldades, manteve uma estrutura familiar suficientemente firme para evitar que seus filhos ficassem completamente à deriva. Nesse ambiente, Norris começou a desenvolver um caráter inspirado em sua mãe. Ele se mostrava resistente e com aquela capacidade de adaptação que só pode ser construída a partir da necessidade. Se alguém tivesse observado sua vida naquele momento, dificilmente imaginaria que aquele jovem, inseguro e sem rumo claro, acabaria se tornando campeão mundial de artes marciais e uma figura central do cinema de ação. Mas essa é justamente uma das chaves da sua história.
Chuck Norris não teve um caminho previsível, mas fez questão de criar o seu próprio: as artes marciais. No final dos anos 50, a vida de Chuck Norris tomou um rumo que naquele momento não parecia extraordinário. Como tantos jovens americanos de sua geração, ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, buscando estabilidade, uma renda fixa e uma estrutura que até então não havia encontrado. Logo após, ele foi enviado para a Coreia do Sul. Essa transferência, que a princípio era uma decisão prática, acabou se tornando o ponto de virada mais importante de toda a sua vida. Na Coreia, longe do seu ambiente habitual e enfrentando uma cultura completamente diferente, Norris teve contato pela primeira vez com as artes marciais. Ele começou a treinar Tang Soo Do, uma arte marcial coreana que combina técnicas de golpes, disciplina mental e uma forte estrutura filosófica. O que começou como uma atividade para ocupar o tempo livre, logo se transformou em uma obsessão constante, em uma rotina que lhe deu algo que até então ele não havia conseguido consolidar: identidade. O treinamento envolvia repetição, exigência, hierarquia, respeito pelo processo e uma noção clara de progresso baseada no esforço contínuo. Durante sua estadia na Coreia, Norris avançou de maneira significativa em sua formação, obtendo faixas avançadas e, acima de tudo, desenvolvendo uma relação profunda com o processo. Não se tratava apenas de aprender a lutar, mas de incorporar uma lógica de vida baseada na constância e no autocontrole. Ao retornar aos Estados Unidos, essa experiência se amplificou. Norris voltou com uma decisão clara: continuar treinando e se aprofundar nesse caminho. Foi então que ele começou a estudar outras disciplinas, incluindo karatê, e a participar de competições. O que havia começado em uma base militar do outro lado do mundo começava a tomar forma como uma vocação. Em muito pouco tempo, seu nome começou a circular dentro do circuito competitivo. Seu estilo preciso e contundente, somado a uma ética de trabalho pouco comum, o levou a se destacar em torneios nacionais. A evolução foi rápida e atingiu um ponto-chave quando Norris começou a competir de maneira profissional, enfrentando alguns dos melhores expoentes da época. Entre 1968 e 1974, conseguiu manter um domínio notável no circuito de karatê, acumulando títulos e se consolidando como um campeão mundial na categoria peso médio. Isso é importante ressaltar. Antes que o cinema o transformasse em uma figura global, Norris já tinha uma reputação construída nos tatames e diante de oponentes reais. E foi nesse mesmo circuito que aconteceu outro encontro determinante, um que o conectaria pela primeira vez com a sétima arte, do tatame a Hollywood. Como dissemos, no início dos anos 60 e 70, Chuck Norris já não era um nome desconhecido dentro do circuito competitivo. Seu domínio em torneios de karatê o havia transformado em uma figura respeitada, com um estilo direto e sem concessões. Ao mesmo tempo, começou a abrir academias de artes marciais nos Estados Unidos, onde não só ensinava técnica, mas também uma filosofia de disciplina e constância. Entre seus alunos, começaram a aparecer nomes que pertenciam a outro mundo, o do entretenimento. Figuras como Steve McQueen, James Coburn e Priscilla Presley frequentavam suas aulas, atraídos por sua reputação e pelo crescente interesse de Hollywood nas artes marciais. Esse cruzamento entre dois universos, o esporte de combate e a indústria do cinema, foi criando uma ponte inesperada. Mas houve um encontro específico que acabaria redefinindo seu estilo. Um encontro nada mais, nada menos do que com Bruce Lee. Norris e Lee se conheceram no circuito de artes marciais e desenvolveram uma relação baseada no respeito mútuo. Ambos compartilhavam uma visão moderna do combate, afastando-se dos estilos tradicionais rígidos e buscando maior eficácia na prática real. Esse vínculo foi crescendo com o tempo, até que Bruce Lee, já estabelecido como uma figura emergente do cinema de ação, tomou uma decisão que deixaria uma marca inesquecível: convidar Norris para participar de um de seus filmes. O projeto era O Voo do Dragão. Nesse filme, Norris protagonizou uma das cenas de combate mais lembradas da história do cinema de artes marciais. A luta final entre os dois, filmada no Coliseu de Roma, se destacou pelo realismo, pelo ritmo e pela tensão construída sem efeitos exagerados. Essa sequência mostrou sua capacidade física, mas também sua presença em cena. Havia algo na sua forma de se mover, na sua expressão contida, na maneira como ocupava o espaço que funcionava na tela,
e o impacto foi imediato. A partir desse momento, Norris deixou de ser exclusivamente um competidor e treinador para se tornar uma figura com potencial no cinema. A indústria passou a vê-lo como algo além de um especialista em artes marciais. No entanto, a transição não foi automática. Depois desse primeiro contato com Hollywood, Norris teve que construir sua carreira do zero, aceitando papéis menores, produções de baixo orçamento e projetos que nem sempre tinham visibilidade. Como sempre, ele se dedicou a não reclamar e seguir em frente. O resultado se transformaria em um verdadeiro símbolo, a construção de um ícone. O verdadeiro impulso veio nos anos 80, quando o cinema de ação começou a se consolidar como um dos gêneros mais populares em nível global. Nesse contexto, Norris encontrou seu lugar exato. Seu estilo combinava com uma demanda crescente por protagonistas durões, diretos, com uma moral clara e uma presença física convincente. Filmes como Os Bons Vestem Preto marcaram um ponto de virada em sua carreira, posicionando Norris como uma figura principal e mostrando que ele podia sustentar uma história como protagonista. A partir daí, Norris emendou uma série de títulos que reforçaram sua imagem. McQuaid, O Lobo Solitário, Braddock, O Supercomando e suas continuações, entre outros. Esses filmes compartilhavam uma estrutura reconhecível, personagens solitários, conflitos ligados à guerra ou ao crime organizado e uma resolução baseada em ação direta. Norris encarnava figuras de autoridade que operavam à margem dos sistemas tradicionais, uma construção que se conectava com o clima cultural da época nos Estados Unidos, especialmente no contexto pós-guerra do Vietnã. Paralelamente, consolidou-se um grupo de atores que definiu o gênero durante esses anos, como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Dentro desse grupo, Norris ocupava um lugar particular. Seu estilo era menos espetacular em termos visuais, mas transmitia uma sensação de eficácia quase minimalista que o diferenciava. Além do seu trabalho no cinema, continuou ligado ao mundo das artes marciais. Desenvolveu seu próprio sistema, conhecido como Chung Kuk Do, uma síntese de diferentes disciplinas, baseada em sua experiência acumulada. Lembrem-se que ao final do vídeo vou ler os pontos-chave da disciplina. No final dos anos 80 e início dos anos 90, seu nome já estava completamente associado ao cinema de ação. Sua figura já era reconhecida internacionalmente, com identidade clara dentro e fora das telas. Esse processo atingiu uma nova dimensão quando ele deu o salto para a televisão com Walker, Texas Ranger, lançada em 1993. Nessa série, Norris interpretou Cordell Walker, um Ranger do Texas que combinava a habilidade de combate com, mais uma vez, um forte código moral. O programa teve uma longa duração e ampliou seu alcance para novos públicos, consolidando sua imagem como símbolo de justiça direta e disciplina. Nesse momento, Chuck Norris já não era apenas um ator de ação, era uma figura cultural reconhecida em vários níveis, e essa transformação com o tempo tomaria um rumo inesperado. Cultura popular, humor e exposição global. Em meados dos anos 2000, quando a carreira cinematográfica de Chuck Norris já havia passado pelo seu auge e sua presença nas telas era menos frequente, aconteceu algo que ninguém na indústria havia previsto. Sua figura voltou a ocupar o centro das atenções. Graças a uma série ou a um filme? Não, graças à internet. O fenômeno começou em fóruns e redes sociais emergentes, onde começou a circular uma série de frases humorísticas conhecidas como Chuck Norris Facts. Eram afirmações absurdas, exageradas, construídas sobre uma ideia central. Norris como uma entidade praticamente invencível, capaz de alterar a realidade à sua vontade. O tom não era sério, mas a repetição constante transformou essa brincadeira em um fenômeno global. O interessante é que esse processo não foi impulsionado por campanhas de marketing nem por decisões estratégicas. Surgiu de forma orgânica, a partir da cultura digital, e cresceu até se tornar um dos primeiros grandes memes de alcance mundial. Assim, sua imagem associada durante décadas ao cinema de ação foi ressignificada através do humor. Longe de rejeitar o fenômeno, Norris adotou uma postura aberta. Com o tempo, ele incorporou esse imaginário em aparições públicas e até mesmo em publicações oficiais, entendendo que esse novo tipo de exposição o conectava com gerações que não necessariamente tinham assistido aos seus filmes. Ao mesmo tempo, sua imagem passou a se ligar a outros âmbitos.
Ele participou de campanhas publicitárias, escreveu livros e se expressou publicamente sobre temas sociais e políticos, posicionando-se dentro do espectro conservador nos Estados Unidos. Esse posicionamento gerou reações diversas. Para alguns, reforçava a coerência de sua imagem pública. Para outros, introduzia um componente polêmico em uma figura que até então havia se mantido relativamente alheia a esse tipo de debates. Ainda assim, sua presença nunca desapareceu completamente. Na verdade, ela se transformou. Com o passar dos anos, outros aspectos de sua vida começaram a ocupar um lugar mais visível. Aspectos um tanto mais polêmicos. O lado menos visível. Longe do ritmo constante do cinema e da televisão, a vida pública de Norris se direcionou para outros espaços onde sua voz tinha um peso diferente. Um dos pontos mais importantes dessa fase foi seu vínculo com a religião. Norris era um cristão evangélico declarado, e essa fé se tornou um componente central de sua identidade. Ele não apenas expressava isso em entrevistas, mas também em colunas de opinião, onde abordava temas relacionados à família e à educação a partir de uma perspectiva conservadora. Nesse contexto, ele participou de organizações e campanhas que promoviam valores tradicionais dentro da sociedade norte-americana. Por sua vez, sua vida pessoal passou por momentos de grande complexidade, especialmente em relação à saúde de sua esposa, Gina O'Keefe. Em 2017, o casal iniciou ações legais contra várias empresas farmacêuticas, argumentando que O'Keefe havia sofrido efeitos adversos graves. Após a administração de agentes de contraste utilizados em exames médicos por ressonância magnética, segundo suas declarações, esses compostos haviam provocado uma deterioração significativa em seu estado de saúde. O caso teve repercussão na mídia e colocou o foco em um tema médico que já vinha sendo discutido em certos âmbitos científicos: a possível retenção de gadolínio no corpo humano e seus efeitos a longo prazo. Embora a comunidade médica afirme que esses agentes são seguros na maioria dos casos, também reconhece a necessidade de continuar investigando seus possíveis riscos em situações específicas. Após esse episódio, Norris diminuiu bastante sua atividade pública e profissional para cuidar da esposa. Marcou uma fase mais introspectiva, afastada dos grandes projetos e focada em seu círculo mais próximo. Sua imagem, durante esses anos, deixou de estar associada exclusivamente ao cinema, ao humor ou até mesmo à polêmica, para mostrar uma dimensão mais íntima, marcada por decisões pessoais que não seguiam a lógica do espetáculo. Com o tempo, sua presença se tornou mais esporádica, mas nunca desapareceu completamente. Sua história, longe de se encerrar de maneira abrupta, foi entrando em uma fase diferente mais uma vez. Uma fase que encontrou seu final em março de 2026. Assim, nossa história retorna ao início. A morte de Chuck Norris marca o fim de uma vida longa, mas também o encerramento de uma história que foi mudando de forma com o passar do tempo, adaptando-se a cada fase sem perder sua essência. Esse percurso não foi construído de uma hora para outra. Foi o resultado de anos de treinamento, de decisões pessoais e em silêncio. A imagem que o público acabou adotando, a dessa figura firme, quase inabalável, tem raízes muito mais profundas do que os filmes ou a televisão. Nas artes marciais, deixou uma marca indelével, tanto pelos seus títulos quanto por ter levado essa prática a espaços onde antes não tinha presença, formando alunos e transmitindo uma forma de entender o esforço e o progresso. Mas nenhuma dessas camadas, sozinha, é suficiente para explicar o que foi sua vida nem seu legado. Com sua partida também se apaga algo mais difícil de nomear. Chuck Norris pertencia a uma geração forjada em outro ritmo, em um mundo mais físico, mais direto, onde o cinema era construído com corpos reais, coreografias sem artifícios e uma presença que não dependia do digital. Ele foi um dos últimos emblemas dessa era analógica, onde os heróis não precisavam se explicar demais e a ação tinha peso próprio. Sua figura fica ligada a esse tempo que já não existe, a essa forma de olhar e contar histórias que hoje parece distante. E nesse sentido, sua despedida marca o fim de uma maneira de entender o cinema e, em parte, o mundo. E ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Como prometemos, vamos compartilhar as regras que Chuck Norris sempre mencionou como seu código pessoal. 1. Vou desenvolver meu potencial ao máximo possível em todas as perspectivas da vida. 2.
Vou esquecer os erros do passado e me concentrar nas grandes conquistas do presente. 3. Sempre manterei um pensamento positivo e tentarei transmitir isso a todas as pessoas que eu conhecer. 4. Vou me esforçar continuamente para desenvolver o amor, a alegria e a lealdade da minha família e entenderei que nenhum outro sucesso pode compensar as falhas em casa. 5. Buscarei o melhor em todas as pessoas e farei com que se sintam valorizadas. 6. Se eu não tiver nada de bom para dizer sobre alguém, não direi nada. 7. Vou gastar tanto tempo melhorando a mim mesmo que não terei tempo para criticar os outros. 8. Serei sempre tão entusiasmado com as conquistas das outras pessoas quanto com as minhas próprias. 9. Manterei uma atitude de tolerância em relação às pessoas que têm um ponto de vista diferente do meu, enquanto permaneço firme naquilo que pessoalmente acredito ser verdadeiro e honesto. 10. Manterei respeito pelas autoridades e demonstrarei isso o tempo todo. 11. Sempre serei leal a Deus, ao meu país, à minha família e aos meus amigos. 12. Sempre me manterei altamente orientado durante toda a minha vida, com uma atitude positiva para ajudar minha família, meu país e a mim mesmo. Quero contar para vocês que estamos preparando neste momento um novo vídeo sobre Chuck Norris, focado principalmente nos memes e na parte cômica da vida dele, que a internet nunca esqueceu completamente. Mas esse vídeo não vai ser postado neste canal, e sim no meu outro canal que se chama El Dia Aqui e vai sair hoje. Convido vocês a se inscreverem nesse canal ou conferirem o próximo vídeo que estamos preparando sobre esse grande personagem. Por enquanto, deixo aqui alguns vídeos para vocês continuarem maratonando e me despeço. A gente se vê na próxima. Tchau!